No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, vai nos relatar a história de um homem chamado Nabote. Nabote é alguém que está menos em evidência do que Elias, né? Quando nós falamos do livro dos Reis, nós vamos ouvir muito falar do profeta, do gigante profeta Elias. Um homem que colocou Acabe em aperto, né? Só que não somente Elias, tem um outro personagem importante no livro dos Reis. Lá no livro dos Reis, capítulo de número 21, a história conta a história de um homem chamado Nabote. E Nabote é alguém que tem muito a nos ensinar acerca de obediência e sujeição às Escrituras. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que nós temos que resistir até o sangue, se for necessário, sendo obediente às Escrituras. E Nabote é alguém que possuía simplesmente uma vinha, né? A história nos diz que Acabe ele sai do palácio e vai para a sua casa de campo em Samaria. E lá em Samaria ele avista junto ao palácio, ao lado de sua casa, uma vinha. E essa vinha possuía a Nabote, era de Nabote. E ele vai até Nabote e propõe, né, lança propostas acerca daquela vinha. Se ele vendesse ela, ele daria um preço por aquela vinha, ou se ele gostaria de trocá-la por alguma outra espécie de valores. Mas Nabote era alguém que temia a Deus de tal forma que ele chega a dizer a Acabe: guarde-me o Senhor, no versículo 3, que eu te dê a vinha, a herança de meus pais. Nabote estava debaixo de uma promessa, debaixo de uma autoridade bíblica que dizia que não poderia vender a herança, não poderia vender aquilo que herdava de seus pais. E na verdade a terra, ela foi distribuída lá atrás, e Deus distribuiu as famílias, e isso deixou bem claro nas Escrituras que não poderia ser vendido. Então Nabote ele está debaixo de uma autoridade bíblica, de uma obediência bíblica, ao ponto de ele resistir ao pedido, à proposta de um rei. Isso nos ensina muito, por quê? Porque nós precisamos estar preparados acerca das propostas que nos é dado todos os dias. Todos os dias nós somos alcançados por propostas do lado oposto da nossa vida. Existem muitas propostas que nos sobrevêm e nós temos que analisar, e se for necessário isso, nós devemos resistir até o sangue, como disse os escritores hebreus. Então eu vejo Nabote como um gigante, um homem de Deus, um herói da fé. Por quê? Porque Nabote ele escolheu, se necessário fosse, a morte ao desobedecer a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, até que ponto nós devemos obedecer a palavra de Deus? A Bíblia diz que nós temos que resistir até o sangue se for necessário. Então fica essa palavra no seu coração. Não se renda às propostas, não se renda às oportunidades que aparecem, que nos levem a pecar, que nos levem a desobedecer as Escrituras. Porque nós temos que temer a Deus acima de todas as coisas, obedecer a sua palavra acima de todas as coisas, ainda que custe a nossa vida. E hoje nós estamos vivendo dias em que, se isto for necessário, nós temos que resistir até o sangue, até a morte. Em obedecer a Deus está acima de tudo, até mesmo desobedecer homens, propostas, seja o que for que vier até nós. Nós temos que resistir. Tem aí em Nabote um exemplo de obediência às Escrituras máxima, né? Obediência máxima às Escrituras. Nós lemos que Nabote é um símbolo perfeito de Cristo. Por quê? Porque Nabote ele resistiu, ele não se rendeu, ele foi como Jesus, morto fora da porta, como Jesus, ele foi morto por falso testemunho. A história nos diz que Jezabel, ela toma pessoas ali e paga essas pessoas, contrata pessoas para que lançassem um falso testemunho, e isso lhe custou a vida, mas ele obedeceu a Deus e morreu como um cristão, morreu como alguém que temia a Deus, um gigante da fé, um exemplo de Deus para nós.
assim nós devemos olhar para Nabote. Um tipo de Cristo, né? Um tipo de Cristo que tem muito a nos ensinar. Assim eu agradeço esta oportunidade e o meu nome é Antônio Marcos, eu sou do canal Evangelho Raiz.